Chegou o momento de compartilhar quais foram as minhas melhores leituras de 2023. Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sejam bem-vindos ao Dezembro Singular, um projeto que eu amo demais, onde eu compartilho vídeos 3 vezes na semana aqui. Toda segunda, quarta e sexta eu publico vídeos novos com conteúdos incríveis. E para você não perder nada e ficar por dentro de tudo, não esquece de deixar o seu like logo no comecinho do vídeo para ajudar a amiga aqui. Quando você faz isso, além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, você também ajuda a propagar o projeto e desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir toda a nossa programação, novidades, dia a dia, tudo em tempo real. E aqui abaixo na descrição eu vou deixar links para você ter acesso a todos os nossos projetos. Temos o Clube de Leitura da Singulete Literária, onde a nossa meta é de ler um livro cristão por mês. E o clubinho vai passar por algumas mudanças, atualizações, então 2024 vai chegar com tudo, com muitas novidades. E se você tem interesse em saber mais, dá uma olhadinha no link e no nosso site idsingular.com. Esse é um dos tipos de vídeo que eu amo produzir e vocês amam assistir. É o vídeo onde eu vou mostrar para vocês as melhores leituras do ano. E pasmem, quando eu estava preparando a listinha, eu imaginei que ia ter, sei lá, uns 5 livros que eu coloquei como top, sabe, 5, né, os favoritos, livros que eu avaliei 5 estrelas. E, gente, vocês acreditam que passou? Então, esse ano, apesar de tudo que eu vivenciei, tive boas leituras. Foram quase 10 livros dando favorito, né? Dando 5 estrelas. E eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Mas antes, eu quero comentar um pouquinho sobre o ano de 2023, como é que foi pra Mari leitora aqui, esse ano em específico. Eu gosto muito de fazer um balanço, né, de leituras, ter uma noção de quantos livros eu li. Eu gosto também de analisar um pouco como é que foi o meu ano. Teve meses que foram super produtivos, eu acho que eu li mais de 3 livros. Já teve meses que, assim, foi dias de luta mesmo. E são fases, né? Isso acontece, nem sempre a gente tá, né, no alto. E se tem uma coisa que eu percebi, já comentei isso com vocês, que me ajudou muito a ser constante na leitura, a me manter firme nesse hábito que eu amo, é estar fazendo parte de um clube de leitura. Pois é, gente, porque através do clubinho eu me sentia motivada, eu sabia que eu tinha um prazo para poder cumprir, então isso colocou aí um senso de responsabilidade também. O fato de ter outras meninas para compartilhar as experiências, nossos momentos de discussões, assim, são incríveis. Então, participar de um clubinho foi o que me ajudou a ser constante, a lidar com altos e baixos na leitura nesse ano de 2023. Em agosto desse ano eu descobri a gravidez, muitas mudanças, vivendo uma nova fase da minha vida, e eu confesso que o primeiro trimestre da gestação foi bem desafiador. É o primeiro trimestre, acho que para todas, né, onde acontecem muitas mudanças, o nosso corpo está se adaptando a tudo isso, e eu lidei com fases assim, muito, nossa gente, de tipo assim, vomitar todos os dias, de ficar com náuseas e não estar bem. Então foram uns 2, 3 meses a qual eu não estava tão assim ativa na leitura. Eu acho que isso até influenciou um pouquinho no meu progresso, né, como leitora. Eu acredito que tudo acontece por um propósito, são fases, passou. Graças a Deus, a Mari leitora está voltando aos poucos, mas eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês, né, que houve uma fase aí onde eu não estava tão produtiva assim na leitura, e acontece. 2 coisas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira, a importância de não negligenciar a leitura da Bíblia. Então, apesar de ter lido bastantes livros, né, apesar das condições que eu estive esse ano, eu considero que eu li bastante. Eu vou compartilhar depois quantos livros, né, no total eu li esse ano. Então, a leitura da Bíblia não foi negligenciada. Já é um hábito que eu tenho, focar nisso, ter isso como a minha prioridade de leitura.
E esses demais livros, sejam cristãos ou não, eles vêm para poder complementar, para ser o meu momento de hobby, de prazer e muito mais. Ah, um avanço que eu tive também como leitora foi o seguinte: eu não comprei nenhum livro na Black Friday desse ano. Pois é, gente. No máximo, assim, eu comprei um livro que foi R$ 5. Tá tudo bem, né? Tudo ok. Foi um e-book. Mas assim, tipo, como eu fazia antes, né, de comprar vários livros para poder, quando for no Brasil ou quando alguém vier, eu ter, né, o acesso a esses livros, e não fiz nada disso. Pelo contrário, eu fiz uma lista com todos os livros que estão na minha estante, que eu ainda não li e que eu pretendo ler no próximo ano. Então isso até deixou meu coração mais tranquilo, do tipo, Mari, para que comprar se você ainda tem bastante livro nessa estante? Então eu quero te encorajar, amiga, a focar nos livros que você ainda não leu, que estão na sua estante, a desencalhar esses livros e, se possível, faz um desafio, se desafia você mesma, sabe? Coloca um desafio de leitura, de ler tal livro em X tempo ou X horas, enfim, para que você de fato consiga, né, ler aquilo que você tem. E aí depois você compra novos livros. Então é isso, são algumas considerações que eu senti de compartilhar com vocês. Agora, sem mais delongas, vamos para a listinha, o top 10 dos melhores livros lidos no ano de 2023. Vou começar mostrando os livros físicos que eu tenho aqui e depois eu vou para a categoria dos livros online, né, os e-books, e eu vou deixar o card aqui para vocês darem uma conferida na capa. Deixando claro que não tem ordem de melhor ou pior, porque, enfim, todos esses são favoritos. Eu acho que 90% dos livros que estão aqui eu dei 5 estrelas, eu vou estar compartilhando a minha avaliação com vocês. Então vamos lá. Primeiro favorito, Manso e Humilde, do Dan Ortlund. Esse livro, assim, ele é surpreendente. O Coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. É da editora Pilgrim com a Thomas Nelson Brasil. A primeira vez que eu leio algo desse autor, já comprei o segundo livro dele, tá aí na minha estante, e aí eu vou ler em 2024. E assim, gente, que surpresa boa, que experiência de leitura agradável. Olha, marquei bastante coisa aqui, como podem ver. Isso é sinal de uma boa leitura. Basicamente, nesse livro, o autor vai falar sobre quem Jesus é. E ele vai, assim, fazer uma viagem na Bíblia, tanto do Antigo Testamento, Novo Testamento, trazendo alguns aspectos. Obviamente que ele vai focar mais no Novo Testamento, né? Então tem mais referência bíblica dessa parte. Mas assim, gente, ele vai falar sobre temas tão importantes. Ele praticamente apresenta Jesus pra gente numa perspectiva singular, numa perspectiva diferente, num evangelho nu e cru real, sabe? Vamos conhecer o coração de Jesus de uma forma linda, sabe? Uma forma que mexe conosco, nos confronta. É um livro que vai abordar temas, assim, importantíssimos. Um dos ensinamentos que me marcou desse livro é que nós, seres humanos, pecadores, temos a tendência de querer refletir em Deus, em Jesus, aquilo que nós conhecemos sobre os sentimentos. Um exemplo, quando a gente fala sobre amor, a gente pode pensar que o amor que Deus tem por nós é da mesma forma que nós temos para as outras pessoas, sabe? Só que o amor humano é falho, né? O amor divino, ele é maravilhoso, perfeito, assim como os atributos, né, de Deus, de quem ele é, a sua essência, o seu ser. E isso me despertou o coração, sabe? Me despertou, assim, o conhecimento, porque, enfim, ele vai falar também de paternidade, ele vai falar de algumas coisas que essa visão que a gente tem limitada acaba impedindo, acaba influenciando negativamente no nosso relacionamento com o pai. Então, talvez, né, você tenha vivido alguma coisa desafiadora com relação à paternidade terrena e isso influencia na paternidade divina. E foi assim, gente, um livro libertador. Eu lembro que teve um capítulo que eu fiquei tipo assim, nossa, eu queria que ele tivesse comentado mais sobre isso, que é quando ele fala sobre ensinar esse Jesus, ensinar o Jesus da Bíblia, dos evangelhos,
para as crianças. E eu fiquei tipo, nossa, eu queria que ele explorasse mais isso, porque como deve ser desafiador, né? Ensinar a Bíblia, ensinar os princípios cristãos para as crianças. Porque para a gente ensinar isso para eles, tem que ser com a vivência, tem que ser com a prática, e a cada dia temos que ser o testemunho vivo. Então, isso aqui é só uma gotinha do que eu posso falar desse livro. Tem resenha aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima para você dar uma conferida. Mas assim, investe nessa leitura. É um livro que realmente ele vai para níveis profundos, tanto de teologia, né, porque ele vai falar muito dos atributos, como também para a vida cristã no geral. Então, super recomendo essa leitura. Eu acho que todo cristão precisa ler. Próximo livro, um livro de suspense. E é claro que quando eu falo de suspense, ele, que vocês já devem saber, quem me acompanha há mais tempo, ele tem que estar na lista. E eu estou falando do Charlie D'Aulia, o meu autor de suspense favorito. E o livro que eu li dele esse ano, e que se tornou um favorito também, se chama Uma Mulher na Escuridão. Gente, foi um livro assim arrebatador, como todos os livros de suspense dele. É óbvio que tem uns que não me pega tanto assim, né? A experiência, a história não é tão envolvente como outros, mas no fundo, assim, eu gosto dos livros dele, sabe? Esse aqui, das 5 estrelas, né? E basicamente vai contar a história de uma policial que recebe um caso, né? Um caso de um serial killer que ele está preso, porém tudo indica que com um determinado tempo ele vai ser solto. E nesse período, né, que isso tudo está acontecendo, ela começa a conhecer mais sobre quem é esse homem, sobre o caso, sobre tudo que ele fez, as vítimas, né, enfim. E nessa pesquisa ela descobre uma mulher chamada Angela, que aparentemente é uma mulher comum, né, segue a sua vida comum. Porém, essa mulher descobriu que de fato esse cara era o serial killer. Porque durante muitos anos a polícia estava tentando encontrar quem era o cara, não descobria, e essa mulher, uma mulher comum, aparentemente, ela descobre quem é o cara. Só que o detalhe é que atualmente, né, no momento do caso, ela tá, tipo, desaparecida. Então vão tentar descobrir o que é que aconteceu com a Angela, né, porque ela tá desaparecida, mas o cara tá preso. Então o que é que aconteceu nesse meio tempo? Então, assim, é um livro cheio de reviravoltas, muita coisa acontece, como o Charlie faz, né, nos livros dele. Uma leitura que cada capítulo vai te instigando, gerando curiosidade para você querer saber mais. No final, o plot twist é muito bom. Então eu amei essa leitura, um ótimo livro de suspense. Uma coisa que eu gosto dos livros do Charlie é que não são livros assim, sanguinolentos, não tem palavrões. Se tiver, talvez seja um ou outro, mas tipo assim, não é aquela coisa que gera um incômodo, sabe, durante a leitura. É um livro também que, apesar de falar de temas assim pesados, ele não aprofunda tanto nisso. E outro ponto é que, para mim, é um livro de suspense mais levinho nesse sentido. De não ir pro terror, de não ir pro sobrenatural e por aí vai. Eu gosto porque ele foca no mistério e na investigação, descobrir o que é que aconteceu, é o processo, as reviravoltas, verdades sendo reveladas e muito mais. Próximo favorito, um livro cristão. Olha, tá bem assim mesclado, né? Livros cristãos e alguns livros de outros gêneros. E essa foi a minha primeira leitura. Então eu li esse ano com as meninas do clubinho o livro Até que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. E mais uma prova de que esse livro realmente foi assim um favorito e eu amei a experiência de leitura. É isso aqui. Olha quantas marcações. Gente, é um livro que não é tão extenso, ele é mais curto, deixa eu ver, tem 151 páginas. E foi assim, um bálsamo para minha vida fazer a leitura desse livro no mês de janeiro. Começar o ano tendo uma nova experiência, começar o ano conhecendo mais sobre os conteúdos que o autor traz, né, e aborda, que me motivou, que me deu esperança para continuar e seguir no caminho certo. Então, nesse livro, Até que Nada Mais Importe, o autor vai falar sobre como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. E eu confesso que depois dessa leitura, o meu tempo de devocional com Deus, o meu momento de intimidade, meu relacionamento no geral com o Pai, teve uma modificação, porque eu fui muito confrontada com esse livro.
Durante muito tempo na igreja eu acabei aprendendo que a performance era mais importante do que a qualidade daquilo que você faz. Tipo, é mais importante você ler X capítulos da Bíblia por dia. E no final eu acabava tendo leituras assim, bem mais ou menos, só mesmo por obrigação ou para dar um check no plano de leitura. Então, depois, né, que eu aprendi sobre Deus não querer a nossa performance, e sim o nosso coração, a qualidade daquilo que ofertamos para Ele, gente, mudou. Ficou mais leve o tempo devocional. Eu sinto que eu não me cobrava mais de ter que fazer, mas eu fazia por amor, por obediência, por entender o porquê eu estava fazendo aquilo. Então foi um livro assim maravilhoso. Eu literalmente senti que ele quebrou muitas algemas de coisas que eu fui aprendendo, sabe, no decorrer da caminhada, sobre religiosidade, sobre performance em si. E aprendi muito sobre a qualidade, sobre colocar Deus como uma prioridade e fazer tudo isso com amor, com prazer e não como uma obrigação. Então, esse é um ótimo livro para você que está começando na caminhada cristã ou você que está há bastante tempo e sente que o seu relacionamento com Deus tem sido marcação de check no plano de leitura, orações pontuais, uma forma automática, sabe? Ao invés de ser algo completamente natural. Então eu super recomendo essa leitura. O próximo livro é uma autobiografia. Eu resolvi esse ano explorar alguns gêneros da literatura e me surpreendi, gente. Confesso pra vocês que eu imaginei que, sei lá, ia ser algo chato, enfim. E assim, eu me surpreendi com a minha experiência de leitura. Eu gostei bastante, um livro que me prendeu. E eu estou falando do livro Estou Feliz que a Minha Mãe... Tananã. Eu me recuso a falar o nome completo desse livro, porque eu acho ele pesado demais. Na resenha que tem aqui no canal, eu compartilhei melhor com vocês. E para quem não conhece, a Janet McCurdy, a Sam, ela interpretou, né, o papel da Sam no programa iCarly. E aqui ela conta um pouquinho sobre a sua história desde a sua infância, como foi para ela ser uma atriz mirim. Algo que não estava nos planos dela, sabe? Então foi muito uma influência da mãe, um desejo da mãe, uma expectativa que a mãe tinha, um sonho que acabou sendo depositado nela. Aqui a gente vai ver muitos relatos, assim, absurdos de abuso, todos os tipos de abuso, assim, abuso psicológico, emocional, sabe? Gente, foram tantas coisas que essa menina vivenciou. E é meio doido porque eu acompanhei a série iCarly e eu gostava muito da Sam e vendo ela interpretar, né, a personagem toda feliz, uma personagem que era animada, assim, ver esse relato dela da vida real, tipo, meio que choca, sabe? E principalmente ver que a maioria das coisas que aconteceram com ela foi tudo influência da mãe. Eu acho que essa parte é uma parte que dói, sabe? Porque... enfim, às vezes a gente espera o mal vindo de alguém distante, né? Mas quando vem de alguém tão próximo da gente, quando a gente fala da mãe, né? Um laço assim. Nossa, gente, foi desafiador fazer a leitura. Teve, assim, momentos que eu precisei dar uma pausa e respirar, porque ela fala, tipo, de uma forma muito nua e crua, sabe? Então, na escrita, é uma escrita bem clara, ela não poupa certos detalhes, então eu me surpreendi com isso, né, nessa experiência de leitura. Eu dei 4.5 porque eu me senti mal em alguns momentos, né, mexeu com as minhas emoções, ao ponto de me deixar triste ou de, sabe, me deixar, assim, até enjoada também de certas coisas que aconteceram, mas... já comentei com vocês que é um pouco desafiador para mim avaliar autobiografias, porque aqui é a história da pessoa, né? Então, quando eu faço essas avaliações, não é que eu esteja falando do conteúdo, aí é a vida da pessoa. A minha avaliação é com base na minha experiência de leitura, como eu me senti, como é que foi a escrita também, né? Eu observo os detalhes de tipo, se a narrativa foi boa ou não, então o 4.5 foi nesse sentido. Não dei um favorito, porque é um livro que despertou mais emoções desafiadoras, né? Eu fiquei em alguns momentos triste, alguns momentos assim, sabe? Até melancólica um pouco, mas é isso, gente. Então, só por esse motivo dei 4.5.
mas para quem deseja conhecer a história dela, eu acho que vale a pena. Na verdade, assiste a minha resenha, que aí você vai entender alguns pontos, né, que eu vou abordar sobre a história dela e algumas análises que eu fiz com essa parte da espiritualidade. Então, vou deixar o card aqui em cima e aí depois você dá uma conferida. O próximo livro eu não finalizei, mas faltam 2 dias para poder finalizar. Então eu resolvi já compartilhar aqui com vocês, porque eu já sei que eu vou dar 5 estrelas. Nossa, eu não precisei nem chegar na metade para sentir, tipo, não, eu vou dar 5 estrelas para esse livro. E eu estou falando do livro Mulheres Improváveis, da Viviane Martinello. Gente, o que dizer? Ó, tá até marcado aqui, ó. Faltam só 2 capítulos, o capítulo final e a conclusão. Eu resolvi me desafiar e fazer a leitura de 1 capítulo do livro por dia. Então eu tinha o meu momento devocional, terminava e eu lia 1 capítulo. Eu amei essa estratégia porque não fica muito pesado e aos pouquinhos você vai percebendo o avanço na leitura. Então segue aí uma dica para quem sabe você colocar em prática em 2024. E, gente, o que falar desse livro? Eu fiquei surpresa porque assim, eu comprei pela influência, a verdade é essa, porque eu vi muita gente lendo, eu nem lembro se foi ano passado ou esse ano, enfim, eu só sei que eu vi muita gente lendo, eu disse, não, vou colocar na minha listinha, não é um livro tão grosso assim, né, tipo tão longo, então vamos ver o que é que vai ser. E aí me surpreendi positivamente, porque é um livro que, apesar de não ter tantas páginas, eu acho que ele deve ter umas 224 páginas, é um livro muito profundo e principalmente era tudo que eu precisava ler, era tudo que eu precisava, sabe, nesse momento que eu estou vivendo. Então acho que essa foi a parte da minha experiência de leitura que mais mexeu comigo, porque eu fiquei tipo assim, nossa, definitivamente existe o tempo certo para cada leitura, porque tudo que a autora trouxe, nossa, gente, eu marquei tanto, é porque eu ainda não coloquei, né, os marcadorzinhos, os post-its, mas eu, tipo, destaquei tantas coisas aqui desse livro. É tudo que eu estou vivendo nesse momento, finalzinho aí de 2023, um processo de estar mais quietinha com Deus, de entender a fase que eu estou vivendo, a estação, né, desse momento e, enfim, não posso explorar mais, né, do assunto, porque é algo mais íntimo, eu e Deus, mas o que eu posso dizer para vocês é que esse livro, ele veio como se Deus estivesse conversando comigo, sabe, eu estivesse vivenciando todas essas coisas e através de certas falas foi Deus, tipo, reafirmando, me mostrando direção, uma nova direção no caso, conversando comigo de certa forma. Então, que experiência de leitura especial, não existe nada melhor, eu acho, do que você ler algo que faça muito sentido com a fase que você está vivendo, sabe? Que encaixe perfeitamente com a sua estação, com o seu momento. Então, do que é que se trata o livro, né? Basicamente, a autora vai falar sobre nosso processo de relacionamento com Deus, nosso processo de desenvolvimento, como é que Deus trabalha em nossa vida. Se você já leu o livro Enraizado, eu vou deixar a capa aqui, provavelmente você vai sentir algumas certas identificações com esse livro, porque ela vai falar um pouco sobre esse tempo de estarmos enraizadas em Deus, dele trabalhar em nós na parte invisível, né? No que o povo não está vendo, naquele momentinho no secreto que é só você e Deus. Então ela vai falar sobre esses processos, como é que Deus trabalha no nosso coração, como é que ele nos prepara para lá na frente viver os propósitos dele. Então é um livro para todas as mulheres cristãs que desejam crescer em conhecimento do Senhor, crescer no seu relacionamento com o Pai, a conseguir entender um pouco dos processos que a gente vivencia quando estamos seguindo na caminhada para cumprir o propósito que Deus colocou no nosso coração. Então, assim, amiga, é um livro que vale muito a pena para todas as mulheres. Como eu falei, tipo, esse momento casou perfeito com tudo que eu estou vivendo, mas talvez, né, na sua experiência de leitura não dê esse match perfeito, mas ainda assim o conteúdo é ótimo, tem muita coisa bacana que dá pra gente aproveitar e que edifica mesmo a nossa vida. O próximo favorito se chama A Empregada. Gente, o que dizer desse livro? É um livro de suspense, eu não trouxe resenha aqui no canal, não sei porquê, sério, não sei porquê. Eu acredito
que é porque eu não sabia como fazer essa resenha, como compartilhar o conteúdo desse livro sem gerar spoiler e sem estragar a experiência de leitura de vocês. Eu acho que foi isso que aconteceu. Porque eu acho que cada detalhezinho ele é tão importante, fundamental para o quebra-cabeça. E aí, se eu falar alguma coisa, talvez você de primeira descubra. Enfim, basicamente, o que acontece? Tem uma menina chamada Nina, que ela tá passando por uma situação muito desafiadora, ela tá dormindo no carro dela, então ela não tem onde morar, ela tá em busca de emprego, até que ela encontra, né, um job para poder trabalhar como empregada. Quando ela vai fazer a entrevista, ela se depara, assim, com uma realidade super diferente da dela. Patrões incríveis, a patroa em específico, né, uma pessoa super gentil, super querida. A missão dela é de cuidar da casa e cuidar da menininha. Eu acho que a patroa tem uma filhinha de tipo, sei lá, 10 anos, por aí. E assim, tudo lindo na entrevista de emprego, naqueles primeiros momentos, as primeiras impressões, tudo maravilhoso. E para complementar, além dela trabalhar na casa, tem um quartinho onde ela pode ficar tudo que ela estava precisando naquele momento, né? Sair do carro, né? Que, enfim, isso não é vida. Então, ela aceita o emprego. Quando ela começa no trabalho, ela percebe algumas coisas mudando. Então, toda aquela figura que a patroa apresentou para ela de uma mulher fina, de uma mulher super, sabe, querida, começa a mudar. E aí ela fica, será que essa mulher é bipolar? Porque não é possível. Uma hora a mulher tá boa, outra hora a mulher tá, sabe, super doida assim. Então a gente começa a tentar entender o que é que está acontecendo. Ao mesmo tempo vamos compreender algumas coisas do passado dessa Nina e saber que ela fez alguma coisa aí no passado que não foi tão legal. E meio que ela está, tipo, fugindo da experiência do passado. Então vamos acompanhar um tempo assim, essa vivência dela, essa adaptação dela nesse novo emprego, essa menininha que parecia ser um anjinho, um doce de pessoa, se tornar uma criaturinha que só Jesus na causa. Enfim, e tem um patrão, né? Tem um esposo, né, da moça, e ele é a figura mais calma, mais serena, é aquela pessoa compreensiva, sabe? Que tá ali apoiando ela e muito mais. O que eu posso dizer para vocês é que a primeira parte, o livro é dividido tipo em duas partes. Então a primeira parte a gente tá compreendendo, né, sobre essa adaptação, entendendo alguns mistériozinhos aí do passado da Nina e muito mais, até que chega o ponto que a gente fica meio que confuso, tipo, o que é que tá acontecendo aqui, gente? A mulher era uma, agora ela já tá sendo outra, o que é que tá havendo aqui? Aí, essas atitudes da patroa acaba fazendo com que a Nina tome certas atitudes super imprudentes, umas coisas assim que eu fico, meu Deus do céu. Quando chega na segunda parte, que é quando as coisas mudam, amigas, é aí. É aí que você fica sem fôlego, que você não dorme, que foi o que aconteceu comigo. Basicamente, eu tava vivendo por aquele livro, né? Porque, tipo, meu Deus do céu. E, enfim, não posso falar mais nada, porque de fato, essa segunda parte, né, vai dar todo o spoiler, mas assim, que delícia ver um plot twist incrível na metade do livro, porque aí as coisas só começam a avançar, a melhorar. Então, um livro que eu amei. Estou esperando o segundo livro, que vai ser lançado em janeiro de 2024, e aí depois eu compartilho com vocês. O próximo favorito é um livro cristão da Elisabeth Elliot, assim, maravilhosa. Eu gosto muito dela. Para quem não a conhece, Elizabeth, eu acho que é uma referência no meio cristão, uma referência de mulher da palavra, de mulher de fé. Ela tem um testemunho de vida assim forte, sabe? Um testemunho muito impactante. E nos livros dela, nas suas escritas, palestras, enfim, dá para perceber que é uma mulher cheia de Deus, sabe? Que ela tem realmente conhecimento, tempo de busca e muito mais. E esse livro, Uma Vida de Obediência, ela vai falar sobre esse tema que, assim, não é um tema tão fácil, né? Porque se fosse fácil, todo mundo seria excelentes obedientes, né, de Cristo. Então ela vai falar sobre isso na perspectiva cristã, ela vai falar sobre o sacrifício, sobre o amor, sobre servir.
E a gente vai aprender muito com os exemplos de Cristo, né? Então eu acho muito bacana quando ela traz essas referências bíblicas, porque a gente tem ali o molde perfeito que foi obediente, né? E nos ensina a como sermos obedientes. É um livro curtinho, eu li pelo Kindle Unlimited e eu super recomendo essa leitura. É um tema muito interessante, é um tema que vai nos trazer uma maturidade espiritual, que vai fortalecer a nossa fé, que vai nos impulsionar a sermos esses discípulos de Cristo, que vai servir com obediência e fazer aquilo que o Mestre nos manda. O próximo e último livro, mas não menos importante, afinal, ele está na listinha dos favoritos do ano. Eu estou falando do livro da Britney. Pois é, gente. Em especial, eu tive uma experiência de leitura diferente, porque eu fiz a leitura do audiobook na Amazon. Eu acho que, deixa eu ver como é que se chama aqui o nome do aplicativo. Ok, eu fiz a leitura na Audible. Eu acho que é assim que fala, né? Eu fiz a leitura na Audible, eu acho que é assim que fala, que é o programinha da Amazon. E, gente, 2 dias eu finalizei a leitura do livro. Leitura, digo assim, né? Eu não sei como é que explica, mas tipo assim, eu tava ouvindo o livro. E foi surpreendente. Primeiro, gerou uma curiosidade, eu tava querendo saber mais sobre a história dela. Não era fã, sabe? Assim, gostava das músicas, ouvia muito na minha adolescência, mas o que eu sabia da vida dela era o que as manchetes mostravam e eu nem acompanhava tudo, sabe? Então, por isso que na minha experiência de leitura, quando ela começa a compartilhar as coisas que aconteceu, eu fiquei assim, tipo, meu Deus do céu, era isso que aconteceu, era isso que estava por trás de certos relatos, de certas manchetes, enfim. O que eu posso dizer sobre esse livro, né? Mais uma autobiografia. Eu gostei bastante de como ela compartilhou, né, a sua infância, de como ela compartilhou eventos, assim, bem desafiadores. Ela foi nua e crua também. Uma coisa que me chama a atenção é que de tudo que ela vivenciou, ela não culpou ninguém assim, sabe? Não é um livro onde ela se coloca como a vítima, apesar dela ter todo o direito de fazer isso, porque ela é a vítima. Ela não se coloca nessa posição e fica, tipo, atingindo o outro. Não, ela compartilha o que aconteceu com ela, os dias desafiadores, muito desafiadores, por sinal. E aí depois ela meio que, enfim, ela só cita que essas pessoas fizeram. Então eu achei isso muito assim, incrível da parte dela, né? Trazer esses relatos e não machucar outras pessoas, sendo que essas pessoas a machucaram. Vocês entendem? Porque, enfim, são relatos assim muito íntimos, né, da vida, de vivências, são muitas coisas, gente, muitas fases que ela vivenciou. O que me deixou muito triste foi ver, mais uma vez, a própria família gerando abuso, sabe? A própria família, as pessoas que deveriam estar ali para proteger, para fazer o papel mesmo do que uma família, né, tem que fazer com responsabilidade. Então me surpreende ver que eles foram negligentes e tudo que acontece com ela sabe, um combinado de ações, de abusos que poderia ter sido evitado, poderia ter sido... nossa, gente, enfim, é muito complicado tá falando assim, né, do que a outra pessoa vivenciou e muito mais. Mas eu gostei da minha experiência de leitura, me surpreendi, eu li tipo em 2 dias, né? Então, sobre o áudio, né, importante, já que foi a minha primeira experiência. No começo, a voz da narradora, eu fiquei assim meio que tipo, não sei se eu me adapto, não sei se eu gosto, não sei. Só que aí a história estava tão intrigante que fluiu. E aí depois eu fiquei, né, ouvindo. Então tudo que eu fazia, arrumava a casa, eu estava ouvindo. Tava, tipo, no computador fazendo algumas coisas, eu estava ouvindo também. Então foi por isso que eu consegui finalizar, né, a leitura em pouco tempo, né? Porque, tipo, eu acho que esse livro é um total de 10 horas, alguma coisa assim. E aí eu finalizei em 2 dias. Então foi por isso, porque enquanto fazia as coisas eu estava ali ouvindo também. É isso, gente. Essa foi a minha experiência. Esses são os favoritos de 2023. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Vamos lá, né, para o total de leituras desse ano.
eu coloquei aqui, além de fazer as minhas avaliações no Scoob. Então, se você ainda não me segue no Scoob, vou deixar o link aqui embaixo. Eu amo seguir vocês de volta. Não é troca de seguidor, não. É porque eu gosto mesmo de ficar stalkeando vocês, saber o que vocês andam lendo. Até me inspira também a conhecer novas leituras, me inspira a continuar lendo e muito mais. Olha só, minha conta no Scoob, antes de fazer esse vídeo, eu dei uma leve atualizada. Aqui eu coloco as avaliações e muito mais. E além disso, eu gosto de usar a ferramenta de notas mesmo, um bloquinho de notas do celular. E aí eu vou colocando, tipo, tal mês, quais foram os livros que eu li e quantas estrelas, a avaliação, né, que eu dei. E eu fiz a leitura de, no total, 24 livros. Pois é, gente, nossa, eu tô muito feliz. Para alguns pode ser pouco, mas whatever. O importante é que para mim, para minha experiência de leitura, para tudo que eu vivenciei esse ano, eu consegui, né, ter um bom número. Não é sobre número, vocês sabem disso, mas eu digo assim, consegui ter boas leituras, como vocês viram, né? Olha quantos livros eu cheguei a favoritar. E mais do que isso, eu consegui cumprir com a minha meta de leitura, trancos e barrancos, né? Porque a meta era de ler 2 livros por mês, no total aí de 24 livros. E é sobre isso, gente. Óbvio que não foi assim tudo certinho, porque um exemplo, janeiro eu li 3 livros, fevereiro eu li 1 livro, aí já deu uma balanceada e por aí vai. Agora eu quero saber de você quais são os seus livros favoritos, comenta aqui abaixo e também quantos livros você leu esse ano. Lembrando que não é sobre números, mas é uma forma da gente avaliar um pouquinho do nosso progresso, né? Mas o que importa mesmo é a nossa experiência de leitura, é a qualidade e o quão a gente vai crescendo como leitor. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais!